Sofia e Alifer. Então, a tia Elaine vai colocar para vocês verem aqui, ó. Temos um poema, vocês devem estar observando, de Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Aqui, ó, temos uma estrofe, ou seja, ela é um conjuntinho de versos, tá bom? Aqui, ó, uma estrofe, um conjuntinho de 1, 2, 3, 4, composta aqui por 4 versos. Tem um espacinho que vocês estão observando em branco e embaixo temos novamente mais uma estrofe. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Aqui nós temos mais uma estrofe, porém com mais versos, ok? Nós temos um conjunto aqui de versos que nós damos o nome de estrofe. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho uma estrofe com 6 versos, ok? É composto por título, depois vem uma estrofe com 4 versos, espacinho em branco para a segunda estrofe com 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. Combinado? Esses versos, então, a característica deles é ser composto por estrofes, versos, pode ter rima ou não. Outra questão importante para vocês estarem aí se atentando é o seguinte: quando que nós vamos substituir, né, uma palavra por outra, se a gente precisa se atentar a todo o contexto. Se a frase está no plural e eu preciso adicionar nessa frase, né, uma palavra, na verdade eu tenho que mexer em toda a frase, se ela estiver no singular. Por quê? Porque se a frase estiver no plural, eu precisar trocar uma palavra que esteja no singular e colocar lá, toda a frase muda também. Vocês fizeram isso lá na provinha de vocês, não é verdade? Lá na provinha, deixa eu pegar a provinha de vocês, teve uma questão assim, ó. Foi assim: vocês precisavam colocar no lugar de fogueiras, né, a palavra quadrilha. Ou seja, ó, imagine que em vez de fogueira, a palavra fosse quadrilha. Certamente haveria mudanças na frase. Como ficaria esse trecho? A frase era a seguinte: as fogueiras juninas fazem parte de uma antiga tradição. Eu preciso colocar no lugar de fogueiras a palavra quadrilha. Como ficaria isso, né? Vamos colocar: eu continuo assim, olha, as quadrilhas juninas fazem parte de uma antiga tradição? De jeito algum. Eu preciso modificar a frase. Tia, mas vai modificar bastante. Por exemplo, não vai estar mais no plural, não tem problema. Se eu precisei mexer, eu preciso fazer a adequação correta, não é verdade? Então ficará assim, ó, a ao invés de as, a quadrilha ao invés de fogueiras, porque eu substituí a palavra e coloquei quadrilha. Junina, não juninas, porque eu precisei colocar quadrilha anteriormente. Então, é necessário que vocês prestem bastante atenção quando precisar adicionar uma palavra em uma frase ou trocá-la por outra. Porque se ela estiver no singular e a frase toda no plural, a frase vai ser modificada.
Inclusive, aqui, o verbo foi modificado também. Por exemplo, lá estava, as fogueiras juninas fazem. Aqui eu troquei fogueiras por quadrilha. Então, vai ficar, a quadrilha junina faz. Não fazem, porque não está mais no plural, não é verdade? Então, prestem bastante atenção quando vocês chegarem nessa atividade de trocar uma palavra por outra, tá, pessoal? Para colocar lá na frase. Bom, dando continuidade, é importante também vocês observarem o que está sublinhado. Prestem bastante atenção no que está sublinhado. Se for necessário mudar o que está sublinhado, como que vai ficar? Tia, mas se sofrer muitas mudanças essa frase tem problema? Não, precisa ficar adequada, ok? Então, se surgir alguma dúvida, vocês podem me chamar no privado que eu ajudo. Bom, no número 6, estamos trabalhando aqui na provinha de recuperação o quê? Pronomes pessoais do caso reto. Também trabalhamos no número 7, pronomes pessoais do caso oblíquo. Tia, quais são esses pronomes? Então, quando a tia Elaine disser eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu me refiro a quê? A pronomes pessoais do caso reto, ok? Tia, mas como eu entendo o que eles são? Quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira pessoa? Vamos lá. Eu, tu e ele. Ó, temos 3 aqui, ó. Eu, tu e ele. Ou ela. Nós consideramos eu a primeira pessoa, tu a segunda pessoa e ele ou ela a terceira pessoa. Ok? Então, tia, existe quarta, quinta, sexta pessoa? Não, é somente primeira, segunda e terceira. Só que aqui nós estamos falando de pessoas no singular. Todos os 3 estarão no singular. Então, se eu disser, Ana comprou um vestido. Ana, sou eu? Não. Ana, eu estou me referindo a tu? Não. Ana, eu me refiro a ela. Ela comprou um vestido, né? Eu só não coloquei o nome, o pronome ela. Eu coloquei o nome Ana. Mas quando eu ouço falar ou eu digo Ana comprou um vestido, eu me refiro a ela comprou um vestido. Ou seja, terceira pessoa do singular. Tia, eu preciso escrever terceira. Olha, gente, terceira sim, tá? Se a criança coloca só o número 3, não está certo. A gente precisa colocar de forma de ordem, ok? Terceira, ó, numeral ordinal. Terceira pessoa. Eu preciso escrever pessoa do singular. Tia, eu tenho que escrever assim mesmo? Sim. Ficou subindo um pouquinho por conta do primeiro que está aqui, tá? Primeira, com azinho. Então, quando eu disser nós, vós, eles ou elas, eu me refiro a quem? Aqui, ó, eu me refiro a primeira, nós, primeira pessoa. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Tia, mas repetiu, vai ficar igual lá em cima. Como que eu identifico quem é o primeiro de baixo e o primeiro de cima? Agora que você vai identificar, porque vai estar no plural. Olha o Szinho aqui, ó.
Então, vocês precisam entender que agora nós, vós, eles e elas está no plural, tá, pessoal? Então, aqui, ó, plural. Nós, vós, eles e elas estão no plural. Então, se eu disser, por exemplo, Bianca, Renato e Débora vão à festa de aniversário. Vão à festa de aniversário. Quando eu disser esses nomes, eu me refiro a quem? A nós? A vós? Também não. A eles, não é verdade? Eles vão a uma festa de aniversário. Então, vai ser considerado a terceira pessoa do plural, ok? Então, precisa concordar em número, que é plural e singular, e em pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, tia, na gramática, quando eu falo pessoa, na parte gramatical, eu me refiro sempre à primeira, segunda e terceira. Sim. E quando eu falo na parte gramatical, número, eu não me refiro a 1, 2, 3 igual na matemática, não é mesmo? É verdade, eu me refiro a quê? Quando eu digo número na parte gramatical, eu me refiro a singular, ou seja, não tem S no final, eu trato de um só, não é verdade? Eu me refiro a um só. Ou plural, então número se refere a isso aqui, singular e plural, ok? Então prestem bastante atenção quando vocês lerem algumas frases, o que estiver sublinhado, eu estou me referindo a quem? A eu, a tu, a ele ou ela, a nós, a vós, a eles ou elas. Então, eles significam o quê? É só se atentar aqui o que a Tilane explicou, tá bom? Aí, eu tenho que colocar, se referir, por exemplo, eu, né? Vamos supor, eu como bolo de chocolate. A frase está lá, eu como bolo de chocolate. O que eu tenho que colocar na linha? Eu tenho que colocar eu, o pronome que eu encontrei, né? O pronome pessoal do caso reto. E entre parênteses eu coloco o quê? Eu coloco primeira pessoa do singular. Ok, pessoal? Nós vamos viajar amanhã. E agora, tio, o que eu coloco lá naquela linha quando precisar tirar a parte gramatical, a pessoa gramatical dessa frase? O que eu coloco? Nós vamos viajar amanhã. Eu coloco nós e entre parênteses, primeira pessoa, aqui ó, primeira pessoa do plural, ok? E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, vamos falar sobre o pronome pessoal, só que do caso oblíquo. Tia, mas esse pronome pessoal do caso oblíquo, ele é maior, ele tem mais pronomes nessa regrinha, é verdade. Então, vocês precisarão dar uma olhadinha lá no caderno de vocês que tem uma tabelinha e vocês conseguirão entender melhor, tá bom? Os pronomes pessoais do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, consigo. Ti, eu consigo eles onde? Na tabelinha no caderno. Todos esses estão lá e eles seguem a mesma regrinha. Existe a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular, que são me, mim, comigo, primeira pessoa, te, ti, contigo, segunda pessoa. Ok? Vocês conseguem fazer lembrando lá sobre a tabelinha do caderno. E aí vocês precisarão,
Por exemplo, colocar frases na segunda pessoa do singular. Ou seja, vocês vão precisar de qual? Usar o que nessa frase? O te, o ti ou o contigo, não é verdade? Vocês podem olhar lá na tabelinha de vocês. Vocês precisarão colocar primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Do pronome pessoal do caso oblíquo. Nos, conosco, ok? Pessoal, aqui a bateria do celular da Tilane já está terminando. Então, é a terceira pessoa do singular, que também vocês vão olhar lá na tabelinha no caderno. Qual é a frase que eu vou colocar e o que eu tenho que colocar nessa frase? Vocês precisam colocar um pronome do caso oblíquo. O, a, lhe, se consigo, ok? Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, podem colocar lá no privado que eu estarei ajudando. Um beijo para vocês. Boa prova!